Boa noite, pessoal. Todos conseguem me ouvir? Estão conseguindo ver minha tela também? Só manda uma confirmação aí no chat. E aí, Lucas Neves, tudo beleza? Varley também está com a gente de novo. Moisés também não estava com a gente na aula passada, seja bem-vindo aí, cara. Confirmando aqui que está conseguindo ouvir tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Moisés, você que faltou a aula passada, assim, pode reassistir o vídeo, tá? Não sei se você já assistiu, pode mandar aí pra gente o teu feedback. É super tranquila a aula, tá? Só aquela introdução, maravilha. Só aquela introdução mesmo do que é Swift. Tiveram algumas coisas sobre a linguagem e tal, tá bom? E hoje que a gente vai desde o início já começar direto no Playground, testando alguns exemplos de operadores e fluxos de controle, e já começar a ver um pouquinho como é criar uma interface no Xcode, a primeira interface que a gente vai estar usando no app, tá bom? Certo, galera. Então vamos lá. E outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida da aula passada, podem ir mandando aí no chat enquanto eu explico aqui, que aí vai ter uma hora que eu vou parar e vou dar uma olhada e a gente discute aí se tiver qualquer coisa. E só lembrando também, tem um íconezinho da mãozinha que vocês podem estar clicando. Assim que vocês clicarem nele, eu posso liberar o microfone caso vocês queiram conversar aqui com a gente, compartilhar alguma coisa, tirar alguma dúvida via voz, tá bom? Então vamos lá, galera. Só uma revisão rápida da aula 1, para quem não pôde comparecer e não assistiu o vídeo ainda, só para se atualizar de onde a gente está, tá? Deixa eu conseguir passar aqui, pronto. Primeiro, na aula passada, a gente falou rapidamente sobre o processo de desenvolvimento de um app, desde a parte que o usuário, o desenvolvedor se cadastrava como um desenvolvedor oficial da Apple, tá? Certificado não, mas você entrava no site, criava uma conta grátis, a partir daí você já tem acesso a uma série de frameworks que você pode estar usando, além de poder testar o seu próprio app no aplicativo. Quer dizer, seu próprio app no device. Então, por exemplo, se você tem um iPhone, um iPad, e você quer testar o aplicativo que você criou, basta conectar ele com o Xcode ligado e mandar rodar. Aí ele vai fazer todo o procedimento que fazia antes, só que você tinha que pagar antigamente, antes do Swift 2.0, antes do Xcode 7, você tinha que pagar aquela taxa anual de US$ 99 para poder testar o seu app no seu dispositivo. Agora é gratuito. Então a gente começou vendo desde a parte que a pessoa se cadastrava como desenvolvedor Apple, a parte de prototipagem, que era a parte do design, desenvolvimento, que envolvia o que? Você conhecer o framework ou os frameworks que você ia precisar estudar, as tecnologias, para satisfazer as necessidades do seu aplicativo. Por exemplo, no aplicativo vai precisar trabalhar com localização do usuário. Então eu vou usar o quê? Tem que usar o Core Location. Então eu vou pegar, vou estudar, vou testar no Playground. Funcionou? É isso que eu quero? Eu levo para o meu projeto. Beleza? Passando por isso, aquela fase de testes, tá? E terminando os testes, a gente vai para publicar o aplicativo na App Store, certificar de que está tudo de acordo com as guidelines da Apple, que são os padrões de desenvolvimento e design de interfaces que a Apple estabelece. Você deve seguir resolução de imagens, imagem do aplicativo, imagem de quando o seu aplicativo abre para o usuário. Então, tudo isso a Apple estabelece quais são as resoluções que você tem que usar, como que tem que ser, vamos dizer assim, montada determinadas interfaces, tá? Então, saindo do processo de desenvolvimento de apps, a gente começou a falar da linguagem que a gente utiliza para criar esses aplicativos. Atualmente, a maioria desses aplicativos que já estão na App Store, super conhecidos, eles já estão convertidos para Swift, o pessoal já desenvolveu eles em Swift. Então, a gente explorou um pouquinho de Swift, algumas características, vimos como é uma linguagem altamente expressiva, então você consegue escrever um determinado código e daqui uma semana entender o que está acontecendo ali, ou passar para outra pessoa em um time de desenvolvimento e ela saber o que você escreveu ali. Então, é uma linguagem bem fácil para quem está começando também. A gente deu uma olhada, aí a gente foi para a parte prática. A gente pegou o Playground e começou a ver sobre tipos de dados, o que eles seriam,
Por que nós precisamos de tipos de dados na programação? E nada mais é do que uma forma de nós representarmos, vamos dizer assim, alguma coisa do nosso dia a dia. Por exemplo, texto. Como é que a gente representa texto no código? A gente usa o tipo string, número, a gente tem inteiro, a gente tem double com casas decimais. Como que a gente representava uma imagem, uma cor. Aí hoje a gente vai ver, por exemplo, alguns tipos representam uma cena, uma view, um botão. Então, tudo isso na programação é importante para a gente ter tipos específicos sobre determinada coisa. Por exemplo, um botão. Nós temos um tipo para criar aquele botão. Nós temos um tipo que representa texto, como eu disse aqui antes. A tipo que representa áudio. Aí nós temos o framework EV Foundation que a gente pode estar usando. Beleza? Saindo de tipos de dados, nós vimos o seguinte: como que nós podemos armazenar um valor durante o nosso código para utilizar ele mais tarde? Aí nós temos duas possibilidades. Nós podemos optar pelas constantes, onde nós armazenamos um valor nela, e esse valor não pode mais ser alterado, tá? E a gente pode carregar isso pelo código. Ou uma variável, onde a gente armazena um valor e pode ficar alterando, por exemplo, de 10 para 18, 18 para 20, ou um texto, e assim por diante. O valor que você armazenou ali, você pode alterar ele com o tempo. E tem uma outra coisa que a gente vai ver na próxima aula, o conceito de optionals, que nós vamos poder criar variáveis que em um determinado momento possuem valor, e em outro a gente pode tirar valor e deixá-la vazia. A gente vai ver algumas utilidades para isso na aula que vem. Tem umas aplicações bem interessantes com relação a optionals, e a gente utiliza ela quase todo o tempo nos aplicativos que a gente cria, tá? Não tem como fugir. Mas é um conceito bem interessante, muito útil na hora de se programar. Depois a gente foi em tipos fundamentais. A gente começou a estudar alguns tipos fundamentais da linguagem, como tipo string, int, double, bool, para representar verdadeiro e falso. Aí eu dei aquele exemplo de usuário estar ou não logado. Você tinha true ou false para identificar esses estados, tá bom? Aí depois, tipos fundamentais, eu mostrei o que? O UI Color, que você pode estar usando alguns tipos específicos do framework UIKit, que é para a construção de interfaces, que a gente vai estar usando ele hoje no Xcode para começar a criar a primeira interface do aplicativo. Certo? E aí chega aquela hora. Vocês têm alguma dúvida da aula anterior, ou pode ser algum outro assunto? Qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre Swift que vocês quiserem trazer para a gente, tá? Ou, por exemplo, eu vi aí que um pessoal acho que foi o Varley ou o Lucas, da aula passada, compartilhou com a gente que está fazendo faculdade, então estão vendo algumas coisas de programação. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que vocês estão estudando e quiserem comparar com o Swift, pode trazer aí para a gente, tá bom? Aí dá um tempinho aí se vocês quiserem pensar em alguma coisa, compartilha com a gente. Varley Silva compartilhando, fui eu sim. Até agora tudo tranquilo. Marco Túlio, lembrando aí, pessoal, se quiserem falar, é só clicar no ícone da mãozinha que a gente libera o microfone, beleza? Marco Túlio está aí ajudando a gente na Mob Geek já há um tempo, ele vai estar aí hoje, está gravando a aula para vocês poderem estar assistindo depois, tá bom? Para mim também está tranquilo, consegui tirar as dúvidas da aula passada, na semana passada mesmo. Beleza, Lucas, qualquer dúvida, traz aí pra gente. Então, vamos continuar aqui. Qualquer coisa, manda no chat ou levanta a mãozinha, eu vou estar vendo aqui. Qualquer coisa, o Marco passa para mim. Tá? Então, só um resuminho aqui, um sumário da aula de hoje. Essa parte aqui, introdução do Xcode, eu esqueci de tirar, porque eu coloquei como final da aula passada. A gente tinha visto um pouquinho sobre Xcode também. A gente viu onde se localizavam os arquivos. Eu vou estar revisando isso com vocês hoje, porque a gente vai utilizar o mesmo projeto e a partir dali começar a criar a interface. Então, eu reviso algumas coisas do final da aula passada, tá? E hoje a gente começa com operadores, tá? A gente vai ver alguns operadores da matemática, bem simples, soma, subtração, divisão, multiplicação, incremento, decremento. Vocês vão ver como é que é uma simples poder somar e diminuir em valores variáveis compostos, que é, por exemplo, mais igual, menos igual. A gente vai ver como utilizar isso. O range, que é um operador exclusivo, não diria exclusivo de Swift, é que o formato range, aquele operador ponto, 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 só existe em Swift. Mas Python a gente tem algo parecido. Tá? E comparação, que é para você poder comparar valores, comparar, por exemplo, se uma string é igual a outra.
se um valor é maior que outro, então aqueles operadores de comparação que a gente conhece da matemática. Além disso, a gente vai ver algumas estruturas de fluxo de controle, de control flow. Para quê? Para você poder chegar em determinado momento do seu aplicativo e disser o seguinte, ó, se nessa variável estiver armazenado isso, execute esse bloco de código, se não, execute aquele outro. Ou, por exemplo, trate um erro que aconteceu. Então, tem um if-else para você poder tratar isso. E aí vem as estruturas de controle condicionais, if-else, switch case, que a gente vai estar vendo hoje, e as estruturas de repetição, os famosos loops do inglês, onde a gente utiliza para quê? Pegar uma instrução, um conjunto de instruções e repetir ela N vezes, quantas vezes a gente quiser. Tá? Aí a gente tem o loop for, o for in, while, repeat while. A gente vai estar testando eles aí hoje, tudo no Playground, vendo como é que eles funcionam. Tá? Então, como na aula passada, a gente vai começar direto no Playground, beleza? Só ver aqui que o Varley comentou com a gente. Ao longo da aula, dá para fazer algumas comparações com C. Estou mais afiado nele. Maravilha, Marlon. Então, qualquer coisa que quiser compartilhar com a gente sobre C aí, que você achar que é parecido com Swift, manda aí pra gente, beleza? Deixa eu abrir aqui. Vamos criar um novo Playground para a aula de hoje, tá? Então, aqui no Xcode você tem duas opções. Eu crio um arquivo Playground, ou eu crio um novo projeto. Eu vou criar um Playground aqui para a gente começar a mexer. Deixa eu fechar isso aqui. Certo? Então ele já vai criar aqui um Playground. Vou dar um nome aqui, Playground da aula 2. Deixa eu ver se ele vai permitir criar. Não sei se eu já tenho um nome assim. Vou salvar aqui na minha mesa, tá? Beleza? Esperar aqui ele carregar. Só aumentar aqui a letra, tá? Para vocês poderem ver melhor. Aí só vir aqui, tá? Xcode Preferences. E aí vocês podem escolher diferentes estilos, tá? Eu coloco aqui o Presentation, que fica melhor para vocês poderem estar visualizando o código. Vou botar aqui em tela grande, tá? E vamos começar. Só revisando aqui, porque teve gente que não veio na aula passada, mas pode ter assistido o vídeo, não sei. O Import UIKit é aquele framework que eu mostrei para vocês para poder utilizar elementos de interface de iOS, tá? De iPhone, iPod, iPad, todos aqueles elementos de botão, de label, de text field, table view, todos aqueles elementos, eles estão dentro desse framework, tá? Então, se a gente quiser usar alguma coisa referente a eles, como por exemplo o UI Color, a gente precisa importar ele no código, tá? Por enquanto a gente não vai estar usando ele, então eu vou comentar aqui, só usar o barra barra. E aqui só um exemplo que o Playground dá pra gente, ele cria uma variável str e armazena uma string nele, tá? Então, na aula de hoje, qual é a primeira coisa que a gente vai falar? Sobre operadores básicos, tá bom? Então, só comentar aqui para vocês irem se situando onde eu estou. Operadores básicos, tá? O primeiro que a gente vai ver é o operador que vocês já viram desde a aula passada e ele já deu uma colinha aqui para vocês qual é. E que e muita gente chama ele de operador igual. Não é operador igual. Ele é operador de atribuição. Atribuição. Opa. Tá. Em algumas linguagens, na verdade pseudolinguagens, em vez de usar o igual, eles usam esse operador aqui, recebe. Porque a gente, na maioria das vezes, o correto seria ler isso daqui da seguinte forma. A variável str recebe esse valor, tá? Algumas pessoas leem direto assim, str igual não sei o quê. Igual a esse outro operador aqui de comparação. Então esse daqui é o operador de atribuição, a gente está atribuindo um valor a uma variável. Então lê-se da seguinte forma, variável tal recebe um determinado valor. E algumas linguagens utilizam essa setinha da direita para a esquerda, tá? Vocês podem estar dando uma olhada em uma pseudolinguagem que é o Portugal. Utiliza muito isso daqui. E lembro que no primeiro período da minha faculdade foi direto essa setinha. Então por isso que eu não consigo esquecer dela. Certo, pessoal. Então, operador de atribuição mais simples. Esse daqui de cima, tá? Vocês vão usar para armazenar valores em variáveis ou constantes, tá bom? Aí nós temos operadores aritméticos. Aritméticos que são o quê? Os operadores da matemática. Então nós temos soma, subtração,
divisão, multiplicação, tá? Beleza? Então vamos ver aqui. Só para dar um exemplo bem simples, então vou criar uma variável chamada itens, tá? Que recebe 5. E eu quero chegar em determinada parte do meu código e dizer o seguinte, ó, var itens recebe 5. Novos itens recebe itens vezes 2. Então eu estou pegando o valor de itens, multiplicando por 2 para armazenar nessa nova variável. Deixa eu botar aqui o resultado do playground para vocês verem, estava ali escondidinho. Então, aqui na hora você já pode acompanhar os resultados das linhas de código que você está digitando, tá? Sem ter que entrar no Xcode, criar um novo projeto, esperar toda aquela interface carregar, os arquivos setarem direitinho, para rodar o simulador, ainda ter que esperar o simulador abrir, ter que ficar fazendo esse processo, sempre que você quisesse ver um resultado no console ali, naquela que a gente vai estar vendo hoje, quando você dá um print, ver o resultado, você tinha que rodar o simulador toda hora. Aqui o resultado é instantâneo. Enquanto você digita e vai digitando tudo que você tem que fazer, ele já vai te dando o resultado aqui na hora. Certo, então aí ele multiplicou o valor, eu poderia usar soma também, tá bom? Qualquer um desses operadores aqui, certo? Temos um operador especial, que é o operador resto. Ele é bastante útil, por exemplo, ele pega o resto da divisão de um valor por outro. Então, por exemplo, aqui, 7 módulo ou resto 3, alguns chamam de módulo. Para que ele é útil? Vamos dizer, por exemplo, que você tem um aplicativo onde você precisa ver o seguinte, ó, eu estou pegando de 3 em 3 os produtos aqui no meu estoque. Eu tenho esse total, eu quero saber se eu for pegando de 3 em 3, quanto vai sobrar no final. E aí resta um aqui de forma rápida, sem ter que fazer grandes cálculos para isso. Uma outra aplicação boa é quando você, por exemplo, quer ver se o número é ímpar ou par, você vê o módulo da divisão dele por 2, se deu resto 0 ou 1. Então, tem várias utilidades aí do módulo, se vocês quiserem estar pesquisando também na parte de programação, tá? Um outro que eu tinha botado no slide, que a gente utiliza direto, incremento e decremento. O incremento e decremento nada mais é do que uma forma rápida de você poder somar ou diminuir em tá? Em uma unidade, o valor de uma variável. Então, por exemplo, vou criar uma variável, já vou utilizar itens, tá bom? Para não ter que ficar criando outras. Itens, mais. O que eu acabei de fazer aqui foi o seguinte, eu peguei o valor que está em itens e somei mais um a ele. Só que por que apareceu 5? Porque existem dois tipos de operadores incremento e decremento. Você tem o pós-incremento e o pré-incremento. Se eu chego aqui e coloco mais antes do nome da variável, ele primeiro soma o valor para depois atribuir. Então, o que acontece? Quando ele atribuir, ele já vai printar 6. O outro é o seguinte, você vai primeiro apresentar o valor para depois atribuir ele. Então, no caso, você primeiro atribui o valor para depois somar. Por exemplo, aqui, se vocês quiserem ver o resultado, escrevendo de novo, ele vai printar 6. Então, o pós-incremento, quando você coloca mais depois da variável, você está primeiro realizando a atribuição do valor para depois realizar a soma. E o pré-incremento, você primeiro soma para depois realizar a atribuição. Isso daqui é a simplificação do seguinte. Em vez de eu ter que fazer itens recebe mais um, eu chego aqui e simplifico. Itens mais ou mais itens, tá? O menos também funciona, tá? Opa, menos. Tá ok? A gente vai ver alguns usos disso daqui a pouco com as estruturas de fluxo de controle, o if else, vocês vão ver um pouquinho disso. E por último aqui, eu acho que são os últimos operadores compostos. Os operadores compostos, por que eles têm esses nomes? Porque eles combinam operadores aritméticos com operadores de atribuição. Por exemplo, variável passos. Vamos dizer que eu estou usando
no aplicativo eu quero detectar quantos passos o usuário deu. A gente tem um framework para isso, da Apple, tá bom? Core Motion. E a gente quer saber quantos passos o usuário deu depois de um determinado tempo. Então vamos dizer que ele já começou com 1.500 passos, ele já detectou 1.500 passos do usuário. E agora eu quero somar em 300, quero dizer que ele já caminhou mais 300 passos. Passos recebe passos mais 300. Essa seria a lógica, né? Mas tem uma forma mais fácil. Você pode, em vez disso daqui, dizer o seguinte, ó, que passos mais igual 300. O que ele vai fazer é somar 300 na variável, no valor que já está embutido em passos. Eu poderia usar o menos igual para subtrair 300, ou vezes igual, divisão igual, tá bom? Então é uma forma simples da gente não ter que ficar, vamos dizer assim, replicando o código desnecessário, tá? E um operador, tem mais um aqui, é um operador especial. Não tem um operador de soma que a gente utiliza para somar números inteiros ou números com casas decimais? Esse mesmo operador de soma pode ser chamado em determinados momentos de operador de concatenação. E para que ele serve? Ele é uma forma simples e rápida de você pegar dois textos, duas strings, e juntar uma na outra. Por isso, concatenar. Você juntar um pedaço de uma string com outra. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma saudação padrão que a aplicação vai dar para o usuário quando, por exemplo, ele entrar com os dados do cartão de crédito, quando ele logar, eu vou querer dar uma saudação padrão que é olá, espaço. E depois vou ter uma variável chamada userInput, que é a entrada do usuário, que vai ser, por exemplo, vamos dizer que no login ele forneceu o nick dele ou o nome de usuário. Aí vamos dizer que foi o Varley. Tá? Então o Varley logou lá na aplicação que a gente estava construindo. E quando ele logar, o input, que vai pegar do text field, por exemplo, na hora que ele digitou, foi Varley. Então, na hora de concatenar, eu vou fazer o seguinte, ó, na hora de apresentar para ele, em um label ou algo do tipo, vou dizer o seguinte, saudação mais user input. Esse operador mais, ele é uma função, tá? A gente vai ver o conceito de função ao longo desse curso, não sei se alguém já está familiarizado. O mais, ele é uma função que recebe dois parâmetros, tá? Ele pode receber dois valores numéricos, 2, 2, 3,5, 4,5, e somar esses valores, ou ele pode receber duas strings, e em vez dele somar, que seria o errado, ele vai concatenar. Então, é uma função com dois propósitos: somar números ou concatenar strings, tá bom? Então, sempre que vocês verem esses operadores, eles nada mais são do que funções, e no livro da Apple, quando vocês forem estudar isso mais a fundo, a Apple dá o seguinte termo: são funções autocontidas, tá? Então, nada mais é uma função do que recebe dois valores com parâmetros e faz alguma coisa em cima desses valores, tá? E para finalizar, operadores, e a gente ir para fluxo de controle, mas antes eu vou ver se vocês têm algumas perguntas, só finalizar aqui, o operador range, que a gente já deu, eu já dei uma palhinha na aula passada. O operador range é uma forma de você criar um intervalo e verificar se valores estão dentro desse intervalo. Então, eu vou criar aqui um intervalo que recebe um intervalo de 1 até, só esperar aqui um pouquinho, até 11, tá? Se vocês forem ver o tipo de intervalo, ele vai dizer o seguinte, ó. Só esperar um pouquinho. Só lembrando que o problema, acabei entrando aqui na documentação. O problema está demorando um pouquinho assim, não é do Playground, é do meu Mac. O Mac é bem antigo. Deixa eu descobrir como é que eu fecho isso daqui. Maravilha. Cadê o nosso Playground agora? Aqui. Clicando com Alt, se você pressionar a tecla Alt e apertar com o trackpad, você consegue ver o tipo da variável. Então aqui intervalo é do tipo range. Um range de quê? Um intervalo de números inteiros. Ó, você poderia ter um range de, por exemplo, caracteres. De caracteres de, não sei, B até Z, alguma coisa assim.
Tá? Então aqui eu tenho intervalo de 1 até 11 e tem uma outra forma de especificar esse intervalo. Eu poderia colocar ponto, ponto, menor. Eu quero dizer que eu estou excluindo esse último valor, só vai até 10 no caso, tá bom? Então o operador range tem duas formas, ponto, ponto menor que, ou ponto, ponto, ponto. Aí você inclui o último valor. A gente vai estar usando isso daqui ao longo da aula de hoje, vocês vão ver como é que ele funciona, tá? Só ver aqui se tem alguma pergunta. Podem mandar aí, tá bom? Varley mandando pra gente. Já é uma vantagem do C, o Swift. No C você não pode somar string. Exatamente, Varley. E outra coisa, em C você não tem um tipo string específico, você tem caractere. E como é que você cria, entre aspas, uma string? Você cria um vetor de caracteres. Eu lembro que era bem chato de fazer isso. Você criava um vetor de caracteres e ficava iterando sobre esse vetor, e cada posição do vetor era um caractere diferente. E para você, como é que eu digo? A única formatação que você tinha para string era na hora do print. Na hora de você dar o print, você colocava a porcentagem S, para você dizer que você queria imprimir aquela cadeia de caracteres, aquele vetor. Então é algo bem estranho. Aqui não, aqui você tem um tipo, que é uma estrutura string, e dentro dessa string, como eu mostrei aula passada, você pode fazer uma série de operações em cima dela. Por exemplo, aqui saudação, eu tenho uma série de métodos e propriedades que eu posso estar usando para verificar coisas assim bem rápidas. Por exemplo, eu posso verificar se ela está vazia, colocando ponto de novo. Deixa eu ver aqui mais algum que a gente pode usar. Verificar qual é o index inicial dela, pedir para trocar uma determinada parte da string por outra, verificar a quantidade de caracteres. Então eu coloco aqui caracteres, ponto, count, e eu sei a quantidade. Em C, como é uma linguagem de baixo nível, você tinha que fazer o quê? Iterar sobre cada posição, e toda vez que ele achasse um caractere, você tinha que ir somando um a uma variável que a gente chamava de count, contador. Então a gente tinha que fazer tudo separado e ficar criando esse algoritmo toda hora. Por exemplo, vai somando. Quando não, até chegar ao final, até não encontrar mais caracteres, até chegar ao final do vetor. E sempre que achar um caractere, soma em um a variável cont, a variável contador, por exemplo. Aqui a gente já tem a maioria dessas coisas prontas, então a gente só pega e usa. E isso resolve a maioria dos nossos problemas assim rápido. A gente pode focar no desenvolvimento do aplicativo, na interface, na questão da interação com o usuário, com a interface em si, e parar de pensar nesses probleminhas que já tem solução pronta. É aquela questão, você não vai reinventar a roda. Se você já tem algo pronto que funciona bem, você vai simplesmente utilizar aquilo. Então, a maioria das vezes aqui, em iOS, você estuda um framework, verifica o seguinte, pô, esses três métodos fazem isso. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples. O Core Location tem um método que se chama didUpdate Location, que ele faz o seguinte, você implementa ele no seu código, e assim que você implementar, é super simples, assim que você já colocou ele no seu código, toda hora que a posição do usuário modificar, não tem aquele alerta que aparece, você deseja que esse aplicativo utilize serviço de localização, sempre que o aplicativo verificar que o usuário mudou a posição, aquele método vai te fornecer as coisas que mudaram. Então você já tem muita coisa pronta. Então, em iOS, a maioria das vezes você vai pegar um framework, estudar, ver como aquilo funciona e simplesmente utilizar. Extrair os valores que aquilo retorna. Basicamente isso. Você não precisa se preocupar em reinventar o que já existe. Já tem muita coisa pronta que a gente pode estar usando. Certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, como eu já disse antes, só mandar aí na aba de chat ou mandar via voz aí pra gente abrir o áudio, que a gente abre o áudio para vocês só clicar na mãozinha, tá? Agora a gente vai para o segundo tópico de hoje, para dar tempo da gente ainda começar o desenvolvimento do nosso aplicativo. Deixa eu dar uma separada aqui, que agora a gente vai falar de Control Flow. Vou botar em inglês que fica mais bonitinho. Control Flow, fluxo de controle. Como eu disse, nada mais é do que uma forma de você dizer qual o caminho
que a sua aplicação vai tomar em um determinado momento. Qual a decisão que você vai tomar quando você tiver um valor. A gente vai ver muito isso em optionals, por exemplo. Se essa variável tiver um valor, extraia esse valor dessa optional e utilize ele no código. Caso essa variável não possua valor, eu quero fazer alguma coisa. Então, essas estruturas vão ser super importantes para a gente aqui. A gente vai ver como é que é fácil utilizá-las em Swift. Vou começar com um exemplo aqui bem simples. Eu vou criar uma variável, vou abreviar, chamada temp. Não é temp de temporário não, é temp de temperatura. Que muitos programadores, na programação em geral, utilizam temp para dizer que é uma variável temporária, tá? Que vai acabar a execução em determinado tempo, é um valor temporário. Mas aqui vamos dizer temperatura, que recebe 35. Então tem uma temperatura, nossa temperatura ambiente, 35. Eu vou estar criando um aplicativo. Esse aplicativo ele vai ser um controle que vai, assim, nele a gente vai poder automatizar o funcionamento de um ar-condicionado, tá? Então ele vai ser um controle, uma aplicação em iOS, que através do seu iPhone você controla o funcionamento do ar-condicionado da sua empresa ou da sua casa. Vamos dizer que é uma aplicação doméstica, tá? Então vamos lá. Uma variável chamada temp, que recebe 35, temperatura. Outra variável, que seria o ar-condicionado. Ar-condicionado, que recebe 26. O ar-condicionado nada mais é do que a temperatura que o aplicativo vai estar detectando, vamos dizer assim, do ambiente. Foi 26, do ar-condicionado que o ar-condicionado está emitindo. Então, ar-condicionado, a temperatura está 26 e o ambiente está 35. Então ele vê aqui, pô, o ar-condicionado está com temperatura 26. Isso você verifica, vamos dizer, na aplicação. Vamos começar com a nossa estrutura condicional. Primeiro, o if-else. Vou dizer o seguinte, if, ou seja, se temperatura for maior ou igual que 35, vou começar o meu escopo. O escopo é aquilo que eu vou colocar, todo o código que eu colocar aqui dentro, só vai ter vida, vamos dizer assim, só vai existir durante a execução desse if. Tem programadores que gostam de colocar aqui embaixo, eu particularmente prefiro assim, acho que fica mais legível. Então tá, criei meu escopo e vou dizer o seguinte, se a temperatura for maior ou igual a 35, eu quero imprimir o seguinte, pessoal, tá quente, sei lá, tá quente, partiu praia, tá? E eu ainda posso dizer o seguinte, vamos dizer que eu estou na empresa, em vez de eu dar essa mensagem, eu quero fazer o seguinte, eu quero diminuir a temperatura do ar-condicionado. Ar-condicionado, tipo, está muito quente, eu quero deixar ele mais frio, menos menos, vou diminuir em 1. Aqui vocês não vão ver o resultado, porque é pós-incremento, eu só vou ver ele depois. Então, se eu chegar aqui e ver a temperatura do ar-condicionado, para vocês verem que isso daqui realmente aconteceu, 25. E se isso daqui não tivesse acontecido? Por exemplo, fosse uma sentença falsa, se eu colocasse menor que 35 e na verdade é 35. Isso daqui nunca vai ser executado e a temperatura permanece 26. Caso isso daqui venha a ser executado, a temperatura se torna 25. Beleza? Vamos colocar mais uma condição. Temos aqui uma palavra reservada, um termo reservado, que é o else if. Tá? A gente está dizendo o seguinte, se a temperatura é maior ou igual a 35, senão se a temperatura, vamos colocar outro valor, menor ou igual a 25, eu quero aumentar ela um pouco ou dizer o seguinte, para os cariocas, eu sou carioca, moro aqui no Rio, tá? E se a temperatura aqui pra gente já é frio. Então aqui, carioca, já vou dizer para ele o seguinte, ó, preparem os seus casacos, tá? E caso contrário, posso colocar um else, que vai ser a cláusula final, que vai dizer o seguinte, ó, caso não seja nenhuma das alternativas anteriores, eu quero dizer o seguinte, não, então a gente não vai para a praia, a gente vai ficar em casa e estudar Swift. Então, foco no Swift, tá? E aqui a gente, como eu disse, a gente poderia pegar condicionado e aumentar em uma temperatura. Então essa é a primeira estrutura que a gente tem, uma estrutura condicional, porque ela expressa aquela ideia de condição, de você tomar uma decisão. Então apenas uma dessas sentenças vai ocorrer. Eu estou dizendo o seguinte, ó, tem uma variável temp. Eu quero saber se o valor que está nela é maior ou igual a 35, é menor ou igual a 25, e se não for nenhum desses valores,
foco no Swift, tá? E aqui eu imprimo um valor de ar-condicionado ao final de tudo, tá bom? Além do if else, a gente tem uma outra estrutura condicional. Em determinados momentos é mais fácil utilizar ela. Em vários momentos eu prefiro utilizar o switch case, onde tem muitos casos para serem avaliados. Em vez de ter que usar toda hora if, else if, else if, else if, a gente pode usar o switch case e dizer o seguinte, ó, escolha esse valor. Caso esteja nesse intervalo, caso esteja nesse outro, você pode fazer essas avaliações. Por exemplo, um outro exemplo aqui, isso é, vou botar assim mesmo, variável, ligações, tá? Vamos dizer que uma pessoa muito chata ligou para uma empresa para reclamar ou algo do tipo, deixou, sei lá, 200 ligações em um dia para essa empresa. E uma outra que é quantidade, não sei se esse nome está mais apropriado aqui para gente, deixa eu ver, quantidade de ligações pode ser do tipo string. No caso, não vou botar a quantidade de ligações, vou colocar que a quantidade de ligações eu quero que seja a mensagem que diga para o usuário o seguinte, ó, você ligou várias vezes, você ligou muitas vezes, vou colocar a mensagem, abreviado aqui, mensagem padrão, tá? E a ligação, que é a quantidade de ligações que a pessoa realizou. Então, eu vou dar um switch aqui em ligações, tá? O que ele fez aqui agora foi o seguinte, ele pegou o valor que está armazenado em ligações. E agora eu posso testar vários casos em cima desse switch. O primeiro aqui, vamos dizer o seguinte, caso seja o valor entre 0 e 9, dois pontos, aqui a gente define o escopo através de dois pontos, tá? A gente diz o seguinte, eu quero que mensagem padrão receba algumas vezes. Um outro caso poderia ser de 10 até 99, por exemplo. Mensagem padrão, ele já autocompleta aqui pra gente, só apertar Tab quando ele começar a sugerir. Deixa eu ver aqui. Opa, recebe dezenas de vezes, tá? E um caso no switch que a gente chama de caso padrão, default case. Default, dois pontos, caso não seja nenhum dos casos anteriores, caso não seja nenhum dos casos, mensagem padrão, recebe um monte de vezes, tá? Por que ele estava dando aquele pontinho vermelho ali toda hora? Por causa do seguinte, se eu tiro esse default case, ele vai dar um erro para a gente, que é o seguinte, switch must be exhaustive, ou seja, o switch case, a estrutura switch, ela tem que ser exaustiva. Ele ainda pede para você adicionar a cláusula default. O que significa exaustivo? Swift, ele precisa verificar todos os casos possíveis. E a gente sabe que os números inteiros são infinitos. Então isso aqui nunca terminaria. Então a gente precisa colocar um default case para dizer o seguinte, caso não esteja entre 0 e 9, nem entre 10 e 99, eu quero colocar uma mensagem padrão. Quero que, para o aplicativo não dar crash ou o Swift ficar realizando cálculos infinitos, sabe? Entrar em loop infinito, vamos dizer assim. Então, no Switch, você precisa colocar esse default case, porque ele precisa ser exaustivo, é um dos critérios para você utilizar ele. Em que caso a gente não precisaria da estrutura default? Vocês não vão ver nesse curso, tem no 4 semanas, vocês podem baixar o material. Lembra na primeira aula que eu falei que você tem 3 formas de criar tipos em Swift? Estruturas, classes e enumerações? O tipo enumerativo é uma forma de você criar um tipo que seja o seguinte, por exemplo, eu vou criar um tipo que se chama pontos cardeais. Eu vou criar 4 cases para esse ponto, norte, sul, leste, oeste. O tipo customizado que eu criei, que foi pontos cardeais, só tem 4 casos possíveis. Então, no switch case, eu diria o seguinte, ó, switch pontos cardeais, uma variável que armazenou um desses 4 pontos cardeais. Eu vou dar case norte, faça isso. Case sul, faça aquilo outro. Case leste, case oeste. Tá? Aí eu não preciso do default, porque ele verificou que na minha enumeração
ah, pontos cardeais, eu só tenho 4 casos possíveis. Então, não preciso colocar o caso de for. Mas números inteiros, strings, esses tipos fundamentais, você precisa especificar o caso padrão, beleza? Então, mais ou menos essa diferença entre o if-else e o switch case. O switch case, ele, em determinados momentos, é mais legível, te dá a possibilidade de você testar algo que tenha, assim, tenha muitos casos possíveis, você pode colocar tudo em cases diferentes. E algo interessante que, por exemplo, uh, deixa eu ver, em C, eu acho que o switch case você tem que colocar caso a caso. Quer dizer, por exemplo, se você tem 10 valores, você tem que colocar case 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o case 10. Até o case 10 não, até o 10. Então, 1,2,3,4,5. Você tem que especificar todos os casos possíveis. Em Python, em Swift, em Java, até em Java, se eu não me engano, tem uma forma, tem um método que você usa para verificar o intervalo. É exatamente isso. Então, em vários momentos você... Ou o que que você faria, Varley? Por exemplo, você criaria uma função que verificasse o intervalo de valores que você mandou e aí utilizasse essa função, mas mesmo assim ia ser muito difícil implementar isso em C. É bem complicado mesmo. Certo, Varley levantou a mão aqui, vou liberar teu mic, Mike, beleza? Teu mic, teu mic aqui, vamos lá. Vamos lá, Varley. Tá me ouvindo? Opa, acho que não foi. Deixa eu tentar de novo. Varley, consegue me ouvir? Consigo sim. Maravilha. Sim, sim. En- Então, a gente tá com um projeto numa matéria chamada Processo de Desenvolvimento de Software, que a gente tinha que criar um CRUD que é através da linguagem C. E nesse CRUD a gente tinha que fazer a seleção de opção. A gente até que fez exatamente isso aí. A gente tem que fazer caso a caso mesmo, não tem fazer a função muito complicada. Então, lá coloca, tem 100 opções, a gente faz as 100 É, casos e faz o default. Então, é assim, é triste, mas sim, é, não, C. Aham. não é coisa que você aprende no C. Esse CRUD a gente só fez em C por causa que na outra matéria que a gente estava em programação, mexendo na computação básica, a gente Uhum. aprende C. Então, o professor, não, vocês fazem C porque o CRUD é de um site, então com base no site que é aqui da região, do DF. A gente vai Aham. fazer um CRUD chama Curta Mais, um site de eventos, etc. A gente tem que fazer em C mesmo por causa que a gente está vendo em C, então tem que ser em C. Porque C não vem para isso. C é mais para fazer o for, deixar o programa mais rápido, né? Fazer aquelas condições assim, para eles fazerem a leitura. Que você para receber entradas, essas coisas é um programa muito frágil, né? Abre muito espaço para ataque de maliciosos. Então, Assim, assim, sim, exatamente. Com base nisso que você falou, C, pelo que eu estudei, pelo que eu já li sobre, C é uma linguagem bem robusta. Ela te dá opções de fazer muitas coisas, mas é uma linguagem de baixo nível. Então você tem que especificar, como se disse aí, caso a caso. Você tem que usar ponteiros para diversas situações. É uma linguagem que te permite fazer mil e uma coisas e de forma segura. Só que você tem que ter conhecimento de tudo que você está fazendo. E não é fácil, às vezes, depurar um código em C. Tanto é que os sistemas operacionais, o Windows, por exemplo, o Windows ele é todo em C, certo? Então, C é uma linguagem boa, uma linguagem ótima para começar a programação, mas é uma linguagem complicada de se entender de início, mas te dá a liberdade de fazer muita coisa. Você pode é, o fazer único tudo que problema é você que quiser é em C, só que é limitado. Você tem que especificar caso a caso, criar função, não é algo tão fácil assim. Você criar uma estrutura e utilizá-la de forma adequada no código não é algo tão trivial. Você tem que ter cuidado com os arquivos .h, os headers que você cria. C te exato. permite fazer tudo, só que é uma linguagem limitada com relação às estruturas que você pode usar. É uma linguagem muito Beleza? veloz, só que muito perigosa, muito. É exatamente isso. Exatamente. Vários algoritmos de criptografia de dados, essas coisas são desenvolvidos em C. Porque você pode fazer exatamente tudo, absolutamente tudo. Só que é complicado, na maioria das vezes. Você tem que quebrar a cabeça, resolver.
parar ali um pouquinho, uma, 2 semanas, parar, resolver o problema. Mas é isso, beleza? Beleza. Falou então, qualquer coisa mais que quiser compartilhar com a gente, só levantar a mão aí, tá? Tá ok. Não tem Valeu, Varley, pela contribuição. que isso. Nada. Uhum. Renan, Sim, Marco. Renan, só complementando aí, né? Se a gente fez aquela discussão na primeira aula, que foi justamente aquela questão do Objective-C e Swift. E Uhum. o C é mais ou menos, a gente cai mais ou menos naquela mesma situação. C é uma linguagem que foi desenvolvida há muito tempo, né? Se o Objective-C Sim, a gente estava falando que era antigo, o C então, você põe 10 anos a mais aí. E é é, uma linguagem que foi criada naquele contexto que ela foi criada para você não tinha interface gráfica, você uhum, não tinha nem rede, né? Então você não tem os mecanismos que você tem hoje para estar lidando com esse tipo de programação, como por exemplo um website, que foi o caso aí que o Vale deu o exemplo, né? Mas na época que C foi criado, a grande vantagem dela era a portabilidade. Então, o compilador C ele é muito pequeno, a linguagem ela comparada com outras linguagens, né, que a gente tem hoje, ela é simples. Então, você conseguia compilar o programa em C em praticamente qualquer hardware. E isso é que era a grande vantagem que o pessoal passou a desenvolver os sistemas operacionais em C. Então, praticamente todos os sistemas operacionais que a gente tem hoje, ou eles são em C ou em alguma linguagem derivada do C, que é o caso do OS X, né? Mas tanto exato. o Linux quanto o Windows, somente nas camadas mais embaixo, é C puro. E é justamente onde o C se destaca, que é na parte de você ter acesso direto à memória, você manipular os ponteiros e fazer tudo de forma muito rápida. Então aí esse é o verdadeiro uso do C, né? É claro que no caso aí está utilizando C por conta do que é a linguagem que vocês já estão vendo, etc. Mas seria a ferramenta errada, uma boa ferramenta, mas sendo usada de forma errada. Né? E essa é a grande vantagem das linguagens que a gente tem hoje, principalmente do Swift, que é uma linguagem nova, mas que herda todo esse framework que já tinha no Objective-C, que é o Cocoa. Então a gente tem uma linguagem que é bem poderosa, que tem aí pouco mais de 2 anos de vida, mas que ao mesmo tempo você tem uma quantidade enorme de coisas já prontas, de frameworks já prontos que você pode estar utilizando. E rápida, né? Ela é uma linguagem que você tem uma velocidade bem próxima do C. Né? O C às vezes ganha algumas otimizações, porque essa questão de ser baixo nível, mas é uma linguagem muito rápida. Então, não é à toa que Swift está tendo toda essa procura e, inclusive, a Apple tem a promessa de abrir o C, ou C não, desculpa, o Swift, para poder ser Uhum. utilizado em outras plataformas também. Então, é bem interessante trazer esse comparativo aí entre as linguagens. Sim, exatamente, Marco. Uma coisa que você tinha comentado com a gente na aula passada foi que Objective-C, uma brincadeira que a gente tinha feito, que Objective-C é uma linguagem orientada a colchetes. No caso de C, podemos dizer que é uma linguagem orientada a asterísticos. Por quê? Porque você utiliza ponteiros a todo momento, então tem como fugir. E aquela questão, C te dá mais liberdade com manipulação de memória, alocação, desalocação. Em Swift, tudo isso é automático. Em Java, tudo isso é automático. Em Java, nós temos aquele chamado garbage collector. Aqui em Swift, nós temos o arc. Todo, todas essas, todas essas tecnologias, o que elas fazem? Elas são responsáveis por exemplo, a gente atribui new a uma variável. Ela já limpa tudo aquilo da memória da melhor forma que ela achar possível. Então, a gente não tem mais esse domínio todo sobre a memória que a gente tem nessas linguagens mais de alto nível, mais modernas. Em si, a gente tinha mais controle sobre isso, mas não era algo tão trivial de se resolver, na maioria das vezes. Mas é aquilo, se você sabe mexer em C, é bom, é ótimo saber, porque você tem mais controle sobre tudo o que está acontecendo no seu programa, no seu aplicativo. Você consegue saber como a memória está se comportando em determinado momento, como desalocar um espaço, colocar outro. Apesar de que hoje memória é aquilo, memória não é problema para gente. Antigamente, você tinha que se preocupar muito se você definia uma variável como double ou como float. Hoje não tem esse problema.
certo? Então é isso aí, pessoal. Prosseguir, se alguém tiver mais alguma coisa aí que queira falar sobre isso, pode mandar pra gente levantar a mãozinha, tá? Que a gente libera aqui, a gente discute um pouquinho. Só prosseguir aqui para dar tempo da gente falar ainda do aplicativo hoje. A a última estrutura não, o último conjunto de estruturas que a gente tem de fluxo de controle, que são as estruturas de repetição, os loops. Então já vou colocar aqui, nós vamos ver agora os loops. O primeiro deles, e o mais fácil que a gente viu nos slides desde a primeira aula, foi mal, pessoal, faltou só mostrar uma coisinha aqui para vocês, tá? É algo novo que vocês não tinham visto antes, só para não passar batido aqui. Nesse switch case, faltou falar uma coisa. A mensagem que eu quero mostrar para o usuário. Então, mensagem vai receber. Por exemplo, você me ligou, barra invertida, abre e fecha parênteses, quantidade, ligações. O que eu fiz aqui? Esse barra invertida... Opa, tem alguma coisa errada. Não é quantidade de ligações. Eu mudei aqui. Mensagem, SG, padrão. Esse barra invertida, abre e fecha parênteses, se chama interpolação de strings. Nada mais é do que você pegar uma variável que seja uma string ou não, pode ser um inteiro, e interpolar ele, fazer com que, tornar ele parte de uma outra string. Por exemplo, ligações. O que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele converte ligações para string, para texto, e concatena já da forma mais adequada possível a essa string. Beleza? Isso aqui é uma forma simplificada de ter que converter o valor para string, de ter que fazer isso daqui, por exemplo. Vou converter aqui agora para string. String 200. Vamos ver se vai. Vou esperar um pouquinho. Mesmo resultado. Só que em vez de fazer isso daqui, é mais legível o quê? Você interpolar uma string com a outra, ou um inteiro com uma string, tá? Eu vou chegar aqui e colocar mensagem padrão. Beleza? Então vocês podem estar utilizando a interpolação aí aos montes, tá? Para concatenar texto de forma simples e rápida. Agora, pessoal, voltando aqui para loops. Lembra naquele primeiro slide da aula passada que eu falei que Swift era uma linguagem expressiva e dei aquele exemplo do last for in? Vou usar ele aqui agora para vocês verem como é que ele funciona. For elemento no intervalo de 1 até 9. Abre e fecha chaves. Vou printar o seguinte. Interpola elemento. Esse texto aqui que eu vou começar a escrever. Vezes 6. Vou interpolar elemento vezes 6. Tabuada de 6, tá? Deixa eu explicar para vocês agora o que está acontecendo aqui nessa declaração. For elemento no intervalo de 1 até 9, elemento nada mais é do que uma constante temporária. Se eu pressionar Option e clicar com o trackpad em cima do nome, vocês vão ver que isso daqui é uma constante. É uma constante temporária. Por que ela é temporária? Porque ela só existe durante a execução desse for. Eu não preciso declarar ela antes para utilizar aqui dentro. Eu já declaro e utilizo ela ao mesmo tempo. Então, declarei uma constante temporária chamada elemento, que vai variar de 1 até 9. Tá? Por que ela é uma constante? Porque não é uma variável que varia. Porque sempre que esse loop voltar, ele vai criar ela de novo e atribuir um novo valor. Por isso que ela é uma constante, tá? Não é porque armazenou 1, depois está armazenando 2, 3, tá? É porque cada momento está atribuindo um valor a ela e ela está sendo criada de novo, tá? Então aqui o que está acontecendo, só para vocês verem como o Playground é poderoso e como é que vocês podem visualizar esse resultado de forma rápida. Vou colocar aqui, se eu pressionar o maisinho, aqui do lado, ele imprime o último resultado. Mas se eu clicar com o botão direito, no caso seria do mouse ou 2 dedos no trackpad, ele pode mostrar o último valor
ou valor ao longo do tempo. Então, ocorreu isso daqui 9 vezes, e cada vez ele imprimiu aqui o resultado. Tá? Ou vocês podem ver aqui de forma rápida o último valor, tá bom? Certo? Além do for in, nós temos um outro, que é o for condição incremento. Seria o seguinte, por que condição incremento? Porque eu vou criar uma condição para ele e depois ainda vou incrementar o valor que eu declarei. Ele tem C. Se não me engano tem C. Em Java tem bastante. Ó, for variável que eu vou declarar aqui, tentativa, recebe 0. Ponto e vírgula, tentativa, menor ou igual a 3, mais, tentativa. Vamos lá. Vou dizer o seguinte. Tentativa. Qual o número dessa tentativa? Os pontos vão interpolar. Tentativa atual. Por que não foi? Aqui. Vamos ver que se vai. Já coloco o resultado aqui e explico como é que funciona. Tentativa 2. Value history 0, 1, 2. Beleza, começou na posição 0. O que eu fiz aqui? Esse for, ele nos dá mais liberdade de dizer o seguinte. Como nós vamos declarar a nossa tentativa, ou seja, a nossa variável, em que momento ela vai começar no 0, até que ponto eu quero rodar esse for e como eu quero incrementar essa tentativa. Se eu quero incrementar de 1 em 1, se eu quero incrementar de 2 em 2, beleza? É mais ou menos assim que ela funciona. O for já é uma forma mais rápida de fazer o mesmo procedimento, só que aqui nós não podemos dizer o seguinte, incrementa ele de 2 em 2, de 3 em 3. Não, aqui você geralmente vai passar um intervalo, vai passar uma string. Um exemplo de string aqui para vocês no for-in seria o seguinte. Para uma determinada letra em um texto, por exemplo, café, todo programador que se preze toma café. Brincadeira, que já conheci programadores que detestam café. Isso daqui é uma novidade, esse ponto characters é uma novidade do Swift 2.0. Antes nós podíamos fazer assim, tá? Direto. Agora, no 2.0, nós temos uma propriedade chamada characters para ter o mesmo efeito do que antes. E tem um post que depois eu passo para vocês, se vocês quiserem estar dando uma lida, de por que a Apple trocou, que estava antes, só, por exemplo, só string, para string.characters. E várias questões de segurança que estava tendo problemas de, por exemplo, em Swift 2.0 você não trata o string como sendo um collection type. Ele é um tipo como inteiro double agora. Collection type, que a gente vai ver na aula que vem, são arrays, os famosos vetores de C, são dicionários, são tipos de coleções, você armazenar mais de um valor em uma variável. E string, a Apple decidiu não, ela não vai ser mais collection type. E tem vários motivos para isso. Estar lendo depois. E aí ela criou uma propriedade que se chama characters, que vai ser responsável por fornecer os caracteres dessa string. E ela é do tipo character view, que adota, vamos dizer assim, o protocolo. Depois eu explico para vocês o que é protocolo. Protocolo collection type. E aí sim nós podemos iterar sobre ele. Porque o que acontece? Em Swift, nós só podemos iterar sobre valores que estão de acordo com o protocolo collection type. Eles são uma coleção. Se eles são uma coleção, eu posso iterar sobre eles. É assim que a sintaxe da linguagem, de qualquer linguagem de programação, identifica se essa estrutura é adequada para aquele valor. Se eu posso utilizar essa estrutura para percorrer um intervalo, será que eu posso? Vamos ver qual o protocolo que o intervalo adota. Se é sequence type, se é collection type, para saber se eu posso iterar ou não sobre ele, tá bom? Depois eu passo o post para vocês do blog de Swift, que a Apple vem falando detalhadamente por que ela alterou. Só para mostrar aqui que ele está percorrendo cada letra. Letra é letra. Então aqui interpolei para saber qual é a letra
que ele está percorrendo. Hum, ao longo do tempo, deixa eu colocar aqui, value history, beleza, CAFE. Uma outra utilidade do for in seria, por exemplo, eu quero, deixa eu ver, usar o seguinte, ó, de, de 0 até café.characters.count. De 0 até a quantidade total de letras. Eu posso fazer alguma coisa aqui dentro. Claro que agora letras é do tipo inteiro, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui mais o que posso mostrar para vocês. Só para finalizar aqui, e a gente partir para o aplicativo e ver se vocês têm alguma dúvida. Tem mais um aqui, que é o while. Por exemplo, dinheiro, variável dinheiro, que recebe 5. Enquanto dinheiro for maior que 5, eu posso fazer alguma coisa. Então, eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa dentro desse while. Para ele terminar, eu tenho que dizer um critério de parada. Então, eu tenho que ficar incrementando aqui dentro esse valor, tá? Beleza? Então, vamos lá. Enquanto o dinheiro marca 5, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. Sendo que eu tenho que incrementar esse valor depois. Vou deixar aí para vocês fazerem para a gente poder ganhar tempo aqui no aplicativo ainda hoje, tá? E tem outro que é o inverso do while, que é o repeat while. Então eu digo o seguinte, repeat uma determinada instrução, tá? Repeat. Eu venho aqui, deixa eu ver, repeat while dinheiro menor que 3. E eu posso repetir essa instrução. Antes era do while, só que a Apple está usando o do agora para tratamento de erros. Então, o que acontece? O do foi substituído pelo repeat. Então agora você pode usar aquele do repeat agora no CX 2.0 apenas usando repeat while. Ficou bem mais sugestivo o nome. Repita determinada instrução. Não esquece nunca se esqueça, tá? Do critério de parada. Aí você pode repetir uma determinada instruções até chegar aqui onde ele está informando. Certo? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí da aula de hoje, pode mandar aí que eu vou dar uma olhada aqui. Vamos lá. Marco Túlio, lembrando que em Swift você pode criar uma variável cujo nome é um emoji. Inútil, mas legal. Não, Marco, verdade. Pessoal, não sei se no GitHub, no material que está lá, tem algum exemplo com emoji. Mas no material do 4 emojis vocês também podem baixar. Logo na parte de constrantes variáveis tem os exemplos com emoji. Aqueles emoticons, sabe? Você pode criar variáveis que são emoticons. Deixa eu ver, Moisés falando. Na verdade, é decrementar a variável, a variável dinheiro. Sim, exatamente. Nesse, você só tem que tomar o seguinte cuidado. Eles são bem versáteis, são bem fáceis de ler e usar. Só que você tem que tomar cuidado com o critério de parada. Isso é algo que em C a gente tem que fazer direto. Tomar cuidado para ver o seguinte, pô, essa interação está ocorrendo da forma como deveria? E aí você faz aquele famoso rastreio. Você verifica toda hora que ocorreu aquela interação, quais os valores naquele exato momento. E aí você colocava aquilo no papel. Aqui não, aqui você tem o playground para saber os valores ao longo do tempo, tudo isso. E uma coisa interessante é que você ainda pode ver isso graficamente. Por exemplo, a letra não, mas por exemplo, tentativa, deixa eu ver aqui, elemento, que é um valor inteiro. Se eu imprimir aqui elemento, acho que ele coloca o gráfico pra gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui na nossa linha. Ele imprime o gráfico ao longo do tempo para a gente poder estar vendo esse valor. Tá? De forma gráfica, ver como é que a curva, se for uma parábola, como é que ela se comporta. E assim vai. O Varley compartilhando com a gente, massa, não sabia que podia usar emoticon. Depois dá uma olhada no livro da Apple, que na parte de strings, acho que vem falando sobre isso. Tá? Certo, pessoal, vamos lá.
Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre fluxo de controle e operadores, mandem no chat, levanta a mãozinha, a gente libera o mic. A gente ainda tem 20 minutos aqui. Que a gente vai começar agora com o Xcode, começar a construir a interface gráfica do nosso aplicativo. Eu vou abrir aqui o projeto da aula passada, deixa eu só achar aqui nessa minha zona. Tá? Eu sempre organizo o meu desktop. Por exemplo, vamos dizer que eu organizei ele hoje. Daqui uma semana vai estar assim de novo. Eu não consigo. É muita coisa que eu faço ao mesmo tempo. E eu fico jogando dentro dessas pastas, onde cada uma era um desktop antigo. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui o nosso. Acho que foi esse daqui, nosso primeiro app que a gente usou na aula passada. Pelo menos o bom é que eu consigo entender minha bagunça. Pior seria se eu não entendesse. Então vamos lá. Esse daqui foi um exemplinho que eu dei na aula passada. Só deixar aqui o simulador rodando. Deixa eu colocar aqui ele para baixo e deixar ele rodando só para vocês verem o que a gente fez na aula passada. Certo? O que a gente fez na aula passada foi o seguinte. A gente deu uma olhada em como funcionavam os principais arquivos do Xcode. Então a gente viu o app delegate, que é para quê? Para configurações gerais do nosso aplicativo, do sistema do nosso aplicativo. Um exemplo que eu dei foi o application did enter background, ou seja, se sua aplicação entrou como plano de fundo, se tem outra aplicação rodando na frente dela, o que você quer fazer quando isso acontecer, se tem alguma informação importante do seu aplicativo que você quer salvar, seja no Core Data, ou seja em um banco de dados, alguma coisa do tipo. Ou pegar alguma informação importante do usuário, como por exemplo aqui, Application will resign activity. É quando o usuário tira o aplicativo do multitasking. Como isso seria interessante? Vamos dizer que o usuário está mexendo lá na aplicação dele, ele logou na aplicação, ele fechou. Você quer que quando o usuário voltar, apareçam as informações dele de novo. Então, o que você faz aqui quando o aplicativo desliga? Você quer que antes dele desligue, por isso o will, ele está prestes a parar de responder, está prestes a se tornar inativo. Eu quero que você salve essas informações, persista elas quando o aplicativo fechar, que seria o quê? O usuário está logado ou não? Se ele está, salva essas informações quando ele logou, para quando o aplicativo abrir de novo, carregar essas informações para ele. Tá? Temos o aplicativo View Controller. Esse aplicativo View Controller ele é referente ao nosso View Controller da Storyboard. E todo View Controller que nós formos criar, toda cena do nosso aplicativo, nós temos que ter um arquivo referente a essa cena. Por padrão, o Single View Application, aquele template, aquele padrão que ele já colocou para a gente, nós já temos esse arquivo pronto, mais aquele View Controller preparado para a gente. Deixa eu tirar isso daqui que a gente não vai estar usando. Tá? E o que a gente vai fazer hoje é começar a customizar esse View Controller que ele nos forneceu. Apenas lembrando o seguinte, aqui, esse daqui é o Document Outline, e quando você seleciona o seu View Controller, ele mostra todos os elementos de interface que estão neles. Então, por exemplo, você tem aqui uma View, que é essa área em branco, e lembrando, para quem conhece o padrão de design MVC, Model View Controller, aqui ele já está dividindo bem isso. Você tem o controlador, que é o View Controller responsável apenas por pegar as informações do modelo e apresentar para o usuário na View. Nós temos a parte da View, que como eu mostrei aqui, ela só serve para quê? Mostrar uma determinada informação para o usuário, mostrar elementos de interface. Então, nós temos a parte do modelo de dados, onde está toda a informação de dados, de valores que nossa aplicação utiliza. Tá? Então, voltando aqui no Document Outline, nós temos a View, que já está aqui no nosso View Controller, e ele já mostra aqui de forma hierárquica que o botão está nessa view. Ele faz parte dessa view. Tá? E que esse view está dentro desse View Controller. Tá bom? Então já te mostra hierarquicamente como ele está ordenado. Beleza? O que a gente vai fazer hoje é criar essa nossa interface. Eu vou tirar até esse botão aqui. Nossa interface vai ser o seguinte. Primeiro, qual aplicativo que a gente está querendo criar? A gente vai criar um aplicativo que vai ter duas telas, como eu falei na aula passada, que vai utilizar o framework Core Image para tratamento de imagens.
Essa primeira tela, ela vai ser responsável pelo seguinte. Essa tela, ela vai ter um label para dizer o seguinte. Então, eu já vou pegar aqui. Ele vai ter um label para dizer, escolha uma imagem. Então, eu vou colocar aqui o label no meio. Escolha uma imagem. Centralizar ele aqui de novo. Só para dizer para o usuário o que os botões são responsáveis por fazer. Vou pegar dois botões. Existem dois tipos de botões, o botão comum e o botão de barra. Esse botão de barra, a gente vai utilizar ele depois, mas por exemplo, se você tem uma barra de navegação aqui em cima, esse botão é para barra. Aí você tem o tipo aqui, UI Bar Button Item. Tá? E o botão que você pode usar em qualquer lugar, que é o UI Button. Então eu vou arrastar um aqui e mais um. Tá? Nossa aplicação, a gente vai estar utilizando duas imagens. Acho que vocês já viram até ali na minha área de trabalho, na mesa, a imagem de um bebê e de um cachorro. A gente vai estar utilizando essas duas. Então a primeira aqui vai ser para selecionar o bebê, ou a segunda para selecionar a imagem cachorro. Tá? Só centralizar aqui de novo. Apenas centralizar assim não adianta, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês como usar auto layout, tá? E um text field, que é uma caixa de texto onde o usuário pode entrar com informações. Vou colocar aqui alinhado também, tá? E para que vai servir essa caixa de texto? Para o usuário colocar a intensidade com que ele quer aplicar o filtro. E aí quando a cena mudar dessa para outra que a gente vai estar criando depois, ele vai pegar a informação que está aqui dentro e saber com que intensidade ele quer aplicar um determinado filtro. Tá? Então aqui nós temos um label, dois botões e um text field. Só que o que acontece se eu rodar o nosso... deixa eu só tirar aqui, esqueci, para não aparecer o fundo laranja. Vamos lá. Mandar ele rodar aqui para vocês verem como é que vai ficar tudo desalinhado. A gente vai alinhar isso daqui de duas formas. De forma automática, que nem sempre dá certo, tá? A gente vai pedir o seguinte, ó, as constraints, já explico para vocês o que são, elas não estão setadas corretamente. Quer dizer, elas nem estão setadas. Eu peço para o Xcode sugerir algumas para mim. Ó, tá vendo como é que não está centralizado? Vamos lá então. O que é auto layout primeiro? Auto layout é uma forma fácil de você, no Xcode, posicionar esses elementos de interface de forma que fiquem ótimos, que fiquem no local ideal, tanto em um iPad quanto em um iPhone, porque as telas são diferentes. Então, em Android é um pouquinho complicado de fazer isso, para websites também, para diferentes telas é difícil. Aqui a gente tem o auto layout. Então, o que a gente pode fazer com o auto layout? A gente pode dizer o seguinte, ó, eu quero que, por exemplo, esse botão tenha a mesma distância para esse label em qualquer que seja o dispositivo da Apple. Eu quero que esse outro botão aqui tenha a mesma distância aqui para a direita ou para a esquerda. Então eu vou fazer pela forma mais fácil possível. Vou selecionar o meu View Controller, vou clicar nesse triângulozinho que se chama Resolve Auto Layout Issues, que é para resolver problemas de auto layout. Eu vou clicar aqui em um que se chama Add Miss Constraints. E o que são constraints? Constraints são essas restrições de auto layout. O que são? O que se entende por restrição? É você dizer o seguinte, ó, tá vendo como é que ele já setou um monte de linhas aqui pra gente? Essas linhas são as constraints. E o que são elas? Eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhada em que é cada uma. Vou vir aqui na reguinha, tá? Vou clicar de novo e na constraint. Ele vai mostrar que isso daqui é uma vertical space constraint. Que eu estou dizendo que esse label tem que ter a mesma distância para esse topo aqui. E que esse bebê, com relação a essa outra aqui, vertical space, tem que ter a mesma distância com relação a esse label. Isso tudo ele já fez automaticamente para a gente. Tá? Vamos ver agora se está da forma que a gente queria. Eu já mostro como é que a gente faz isso de forma manual. Porque nem sempre as constraints que o Xcode sugerir vão estar corretas. Se a sua interface tivesse mais elementos, como por exemplo um formulário,
onde você tivesse label, text field e por diante, um seguido do outro, não daria certo aqui. Por coincidência do destino, deu certo. Tá? O Xcode conseguiu sugerir as constraints ideais para esse problema. Se tivesse dado errado, eu vou dar um command Z aqui para resetar as constraints, tá? Voltar atrás. Vou fazer isso manualmente. Eu vou dizer o seguinte, ó, quero que esse botão, só explicar para vocês como é que eu fiz isso. Pressiona Ctrl, do botão do teclado Ctrl, clica com o trackpad em cima, uma vez só, pressiona e arrasta para qualquer lugar. No caso aqui, arrasta para a direita. Você vai ter uma constraint que se chama Trailing Space, to Container Margin. Você clica e é a constraint para você setar, vamos dizer assim, a margem da direita, a distância desse botão com relação à margem direita. Só que aqui ele já fornece uma constante 262. O que ele está querendo dizer com isso? Que se você pegar um iPhone, por exemplo, a distância desse botão para essa margem direita vão ser 262 unidades. Isso é muita coisa. Eu quero que a distância seja o seguinte, seja 20 dessa margem. Essa distânciazinha aqui seja de 20 e essa distância para a esquerda, leading space to container margin, clicar duas vezes aqui, seja 20 também. Vamos ver se ele centralizou? Os outros vão estar descentralizados, porque eu não coloquei para os outros ainda. Ó, tá no meio. O que eu disse aqui? Eu quero que, independente do dispositivo, a distância desse botão para a margem seja de 20 unidades apenas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá? E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar BB, e daqui desse botão, para esse label, eu vou arrastar também. Vou dizer o seguinte, center horizontally. Vocês podem estar estudando todas essas constraints depois. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. O que eu fiz aqui foi o seguinte. Como eu disse que a distância tem que ser de 20 unidades, tanto para a direita quanto para a esquerda desse botão, o que o Center Horizontally faz? O Center Horizontally ele só funciona se você ligar um elemento ao outro. Então eu peguei esse botão e liguei com esse label. Eu disse o seguinte, que esse label, eu quero que ele utilize a mesma coordenada desse botão. Então, quando esse botão foi setado na interface 20 unidades à direita, 20 unidades à esquerda da margem, essa coordenada aqui, ele pega a altura e largura, esse ponto aqui onde o IB está, o que ele vai fazer? Ele quer que esse label esteja no mesmo ponto e a mesma distância desse botão. Então, está setado na interface corretamente. Setar seus constraints para esses elementos, assim, que são poucos, é fácil. Tá? Mas quando você tem um formulário, por exemplo, para setar as constraints, um com relação ao outro, um com relação a essa view, é um pouco mais complicado. Então, se você quer que seja rápido, vem aqui, testa adicionar as constraints que faltam. Se tiver da forma como você quer, beleza. Se não tiver, vem manualmente, arrasta para cá, vê as constraints que você pode setar, dá uma estudada em cada uma delas. Por exemplo, esse center vertically é para você pegar esse elemento e centralizar ele no seu view controller, na sua view, independente do dispositivo. Então, por exemplo, se eu chego aqui nesse botão de baixo e coloco esse center vertically, o que ele vai fazer é colocar esse botão em cima desse outro aqui. E não é isso que a gente quer. Então, pega esse projeto depois, fica arrastando essas constraints e vê quais ele sugere, começa a colocar, ver como é que isso vai se adequar à interface, porque não tem como eu pegar aqui e passar cada uma para vocês, porque são muitas. Por exemplo, daqui para cá, tem várias diferentes. Por exemplo, se você quer dizer o seguinte, que o tamanho desse botão tem que ser igual a esse outro, você tem aquele de largura igual, altura igual. Então dá uma olhada assim, como funciona o auto layout, como funcionam internados constraints. Qualquer dúvida, traz pra gente, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Marco Túlio compartilhando com a gente, ó. Falando com o Varley aqui, o bom é que Swift usa Unicode, então você não tem problema com chart set. Sim, em Swift tudo Unicode. Muito comum com Java, interessante, o Marco Túlio vai dar uma olhada, o Varley compartilhando com a gente.
Marco Túlio também aqui de novo, ó, já peguei muito erro no chat, principalmente quando você leva o programa de uma plataforma para outra. Certo, pessoal, olha só, qualquer dúvida que vocês tiverem com isso daí, essa é a hora, a gente ainda tem mais 5 ou uns 10 minutinhos aí, se vocês quiserem. Pode estar mandando suas dúvidas, a gente pode tirar aqui, não precisa ser específico dessa aula, pode ser da outra, pode ser dúvida que vocês estejam tendo com C, com Python, que seja referente a Swift, claro, tá? Então pode mandar aí. Essa interface inicial que a gente vai estar construindo, só uma coisinha que eu esqueci de mostrar para vocês. Você selecionando o View Controller, você pode colocar uma barra de título aqui em cima. Então você pode vir em Editor, Embed In, para embutir Navigation Controller. O Navigation Controller é um controlador de navegação que a gente pode estar usando para colocar essa barra de título. Tá? E que eu posso vir colocar um título primeira cena. Tá? E aí se eu colocasse uma outra cena aqui conectada a essa, o que ia acontecer é que esse Navigation Controller ia servir para ela também, ia nos fornecer uma barra de título também. Tá? Ele serve basicamente para isso. E o que a gente vai fazer a partir da aula seguinte, ou na última, é fazer a seguinte tarefa. A gente vai pegar, conectar esses elementos à interface, a gente vai pegar, arrastar, bibliocódigo, o botão do cachorro text field, para criar os métodos de ação deles, de evento, e dizer o seguinte, ó, quando o usuário clicar nesse botão, eu quero tratar uma imagem de uma determinada forma, senão eu quero tratar de outra. O que vai acontecer quando o usuário clicar em um desses dois botões é que ele vai nos levar a outra cena. E a gente faz isso através de um método chamado prepareForSeg. Eu não sei se já está comentado aqui, acho que não está, não está. Mas o prepareForSeg vai ser um método que a gente vai usar para administrar essa transição entre as cenas. Dizer o seguinte, ó, antes dessa cena mudar para essa outra, eu quero pegar toda a informação e tratar dentro do prepareForSeg. É ali dentro que eu vou tratar tudo que eu quiser, antes de mudar de uma cena para outra. E não tem como fugir disso. Todo desenvolvedor, tanto que está começando agora, quanto que já programa, utiliza o prepareForSeg, as interações entre as cenas, como ocorre essa transição. Então vocês vão estar vendo como isso funciona. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente cria a segunda cena, conecta ela. Tá? A segunda cena vai ser basicamente para mostrar a imagem, criar uma barra inferior aqui, onde vão ter dois botões para decidir qual filtro a gente vai aplicar na imagem. E como é que a gente decide qual imagem vai ser carregada? Através do botão que o usuário pressionar, beleza? É um aplicativo simples, mas quando a gente começar a mexer no código, vocês vão ver que tem vários detalhezinhos importantes que a gente vai ter que estar se preocupando, não é nada demais. É fácil, uma vez que vocês pegam o jeito. A gente vai estar vendo alguns métodos também, depois, do text field. Alguns métodos, por exemplo, se o usuário começou a digitar no text field, a gente tem um método chamado didBeginEditing, que vê o seguinte, o usuário começou a digitar no text field, se ele começou, faça o seguinte, então, se ele terminou de digitar, quando que o Xcode define se o usuário terminou ou não de digitar? Quando o cursor saiu daqui, ou seja, quando ele dá um dismiss no teclado, tira o teclado de cena, quer dizer que ele terminou de digitar, aí aquele método é disparado. E como eu disse na aula passada, a gente programa muito no Xcode meio que orientado a eventos, porque a gente diz o seguinte, ó, quando esse evento ocorrer, eu quero fazer isso. Quando aquele outro evento ocorrer, eu quero parar a execução daquilo, eu quero carregar aquela imagem, eu quero rodar um áudio, não sei, eu quero fazer uma pesquisa em um web service. Então é muito orientado a eventos. Você chega e diz o seguinte, ó, quando o aplicativo começar, eu quero fazer isso. E eu dei o exemplo do View Will Appear. O View Will Appear acontece logo após do View Did Load. Então isso tem muito a ver também com o ciclo de vida da sua aplicação. Tudo começa no View Did Load, depois vai para o View Will Appear, que é quando a cena está prestes a aparecer. Então aqui é quando a sua aplicação está prestes a carregar na memória, tá, do seu dispositivo. O View Will Appear é quando a cena está prestes a carregar graficamente para o usuário, e tem o Did Appear, que é quando a cena terminou de carregar graficamente para o usuário,
com as constraints já setadas, tudo isso. Então tem bastante diferença entre um método e outro, e eles têm propósitos bem específicos. Por quê? Porque eles são funções. E quem já programa aí sabe que funções elas têm que ter propósitos bem específicos. A gente vai estar criando funções customizadas nesse aplicativo, tá? E a função nada mais é do que você encapsular, comprimir em uma função, claro, um bloco de código, uma funcionalidade específica. Então você comprime ali dentro e utiliza, chama essa função em outras partes do seu código. Beleza? Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, ainda dá tempo de mandar aí. Se quiser levantar a mãozinha, compartilhar algo com a gente, pode mandar. Mas para a aula de hoje que eu tinha era isso. Bom que deu tempo aqui, deu tempo certinho, 9h30, tá? A aula que vem a gente vai falar sobre tipos de coleções, array dicionário, ou seja, como você pegar diferentes valores e armazenar em uma única variável, ou seja, literalmente criar uma coleção de valores do mesmo tipo, ou um dicionário que são diferentes tipos. A gente vai ver também options, que eu tenho falado bastante desde a primeira aula, que é um conceito importante. E a gente vai ver que na aplicação, quando a gente conectar um elemento ao código, ele já vai definir aquilo como uma opcional. Por quê? Porque quando a interface está carregando para o usuário, aquilo ainda não está alocado. Quando tiver, aí sim que ele vai ter valor. Mas pode ser desalocado depois, então por isso que ele coloca como optional. E a gente vai estar vendo tudo isso daí na aula que vem. Então, para a aula que vem, a gente vai ver tipos de coleções. Se vocês quiserem estar dando uma olhada no que são, aqui no livro da Apple eu vou estar mostrando o capítulo que tem isso. Tá? Optionals também, tem ali para a gente ver. A gente vai estar construindo a segunda interface do nosso aplicativo e conectando todos os elementos que a gente for colocar no código. Eu vou estar explicando para vocês o que cada um daqueles eventos fazem, o que a gente está utilizando eles, os eventos do text field que a gente provavelmente vai precisar, eu não tenho certeza. Porque o que acontece? Esse projeto modificou algumas coisas. Porque o curso passado foi feito em cima do Swift 1.0. Esse está sendo feito em cima do 2.0. Então, tem algumas coisas que eu estou mudando no código do nosso projeto para trazer atualizado para vocês, tá bom? E na última aula, a gente nem vai ver mais conceito de Swift. A gente vai focar 1h30 só no desenvolvimento do código do aplicativo. As interfaces já vão estar prontas, já vão estar conectadas ao nosso código. Na última aula, a gente vai pegar todos os conceitos que a gente aprendeu desde a primeira, as constantes variáveis, optionals, fluxo de controle, e aplicar no aplicativo, tá? Botar em prática. Então a gente vai ver como tirar a informação do text field, pegar a informação de imagem através do botão, tudo isso daí, certo? Só abrir aqui o livro para mostrar para vocês os capítulos que vocês já podem estar aí vendo, tá? E vendo aí para a próxima aula. Só vir aqui, já está até, não, está na parte de tratamento de erros. Deixa eu ver, Collection Types, vocês vêm aqui, Collection Types, carregando aqui. Vem até com a imagem mostrando a diferença. A gente tem 3 tipos de coleções em Swift: Array, dicionários, que a gente vai estar vendo nesse curso, e o Set. Ele vem aqui mostrando, através de exemplos gráficos, como é que eles funcionam. Aí vem aqui até exemplos em formato de código, mesmo se você não entender muito de inglês, tem uns códigos aqui bem sugestivos, mostrando bem o que eles fazem, explicando o que é tipo de coleção, códigos práticos de como é que eles funcionam. Então vocês podem estar dando uma olhada aqui, tá? E também a parte de options. Já tem aqui, deixa eu achar. A gente não tem uma parte específica, mas no The Basics, deixa eu ver. Talvez na versão anterior do livro tivesse. Essa aqui deve estar dentro de alguma parte. Deixa eu ver aqui, optionals. Pesquisar aqui onde é que tem. Swift Tour, vamos lá. Tour de Swift, olha, já vem aqui explicando o que são optionals, já em um exemplo prático para vocês verem, tá bom? É isso aí, pessoal. Vocês podem estar dando uma olhada aí no livro, podem estar entrando no Facebook para compartilhar qualquer coisa que vocês tenham dúvida aí. E antes de fechar aí a conferência com vocês, o webinar, fiquei de passar o blog, né, de Swift com assuntos sobre caracteres. Deixa eu achar aqui.
SwiftBlog, tá? Vamos ver aqui se eu acho. Vamos lá. Ele é um pouquinho antigo esse. Tá vendo só? Tem muita coisa aqui que a Apple discute sobre atualizações importantes. Aqui, esse daqui foi em julho 23. Deixa eu passar aqui para vocês o link do blog, pra vocês poderem estar dando uma olhada. A Apple coloca aqui tudo aquilo que foi muito relevante em alguma atualização, tudo aquilo que teve muito impacto. Ela pega, resume e coloca aqui para vocês poderem estar dando uma olhada. E algo que teve muita discussão nos fóruns desenvolvedores iOS foi essa questão da string. Por que a Apple mudou de tipo de coleção para um tipo comum, como inteiro, como o double, beleza? Então tá aí, se vocês quiserem estar dando uma olhada, e qualquer outra coisa que vocês quiserem ver aqui, que achou interessante, quiser trazer pra gente, vocês têm aqui a comunidade da MobiGeek, tá? Vocês podem movimentar lá à vontade, encher de tópicos que vocês considerem importantes, participar de discussões que vocês acharem legais. Só vir aqui, criar o tópico e a gente começa a discutir, tá? Beleza? E no Facebook também, se vocês quiserem mandar por lá, tem o grupo. Eu acredito que todos vocês já estejam lá. O Lucas e o Varley, eu tenho certeza que já estão. O Moisés, eu não sei. Mas o grupo do Facebook, vocês podem estar entrando também. Tá? Qualquer coisa, Moisés, se você não estiver lá, tá sim, maravilha. Que tudo de novidade que a gente faz, de vídeo que está no YouTube, que a gente divulga, gravações, a gente divulga tudo por lá, beleza? É só entrar lá e dar uma olhada. Se quiser mandar dúvida por lá, não tem problema. O ideal seria pela comunidade, porque aqui que a gente quer concentrar todas as dúvidas. Mas se sentir vontade de mandar pelo Face, sem problema também, beleza? Aqui só tem que criar uma conta, é rápido também. Mas o Discourse é bem interativo, bem fácil de usar. Exemplo aqui do curso de Titânio. Colocar links, colocar explicações. E o pessoal interage, pode marcar a pessoa com quem você quer falar. Muito interessante mesmo. A gente ficou um tempo aí vendo como é que a gente poderia usar bem o Discourse aí para criar uma comunidade aí pra gente. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Agradecer aí a presença de todos hoje mais uma vez. Tá? Espero ver vocês semana que vem também, nossa penúltima aula. Varley agradecendo aí, está ótimo. Obrigado, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por todos que compareceram hoje, aturaram aí o Marco aí. Espero que estejam gostando do curso. Se vocês tiverem sugestões também de coisa que pode melhorar, manda pra gente por e-mail, Facebook, vocês que sabem. E é isso aí. Grande abraço, pessoal. Marco aí, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Oi, pessoal. Só deixar uma dica aqui, que eu deixei a dica no último do podcast. Então, eu vou deixar uma dica aqui desse site, que é o... colocar aí. Se você quiser abrir aí, Renan. Pessoal, Sim, pessoal ver. deixa eu botar aqui. Esse é um site de tutoriais. O Ray Wenderlich, que o Renan conhece bem. É bem interessante esse site. Eles são tutoriais, basicamente, para a plataforma Apple. E eles passaram recentemente da marca de 1000 tutoriais. E esse link que eu mandei para vocês aí são os tutoriais de Swift. Então tem um material bem interessante aí de Swift. Vocês estarem dando uma olhada. Tem tanto a parte de introdução, quanto algumas coisinhas mais avançadas, algumas discussões sobre alguns protocolos que você pode implementar além da orientação a objeto. Você pode também programar Swift como uma linguagem funcional, ou uma linguagem orientada a protocolo, outras metodologias, quer dizer. Então vale a pena vocês darem uma olhada nesses links aí. E lá em cima tem uma parte que vocês podem fazer o cadastro na newsletter deles e vocês vão receber um livrinho, porque eles têm os livros, vocês vão ver depois aí, que são pagos. E alguns tutoriais também são pagos, mas dessa lista aí do link, acho que quase todos ou todos são gratuitos. E você fazendo o cadastro aí nesse Raise Monthly Newsletter,
você recebe um livrinho que tem uma introdução a iOS, como vocês vão ver um primeiro app e tal, para ter uma ideia de como é que é o material deles. É bem interessante, vale a pena dar uma olhada. E a pergunta que você fez, Lucas, deixa eu só voltar aqui, da questão do Cocoa Heads, é, fica a seu critério. Realmente é interessante você ver a aula ao vivo, nossa aqui. E os encontros do Cocorred, eles acontecem com uma frequência boa. Eu não acompanho exatamente aí o grupo do Rio, mas em geral eles têm feito encontros praticamente mensais. Então, você pode dar uma olhada na agenda deles, o que eles estão programando para ver no próximo evento. E você vê se você acha que compensa você ir lá ou deixar para uma outra vez. Fica a seu critério mesmo. De toda forma, a gente vai ter a aula gravada aqui que você pode estar vendo depois, tá? E é isso, pessoal. Deixo aí essa dica aí para vocês. Tem bastante coisa para vocês verem no livro da Apple, nesse site, no GitHub, né? Tem os exercícios lá no GitHub também que vocês podem dar uma olhada. Podem estar fazendo para terem dúvidas também, né? Não apenas para tirar, mas formar dúvidas. E é isso. Estamos esperando vocês aí para a próxima aula, ok? Isso aí, pessoal. Valeu, Marco, pela ajuda aí hoje. O Marco estava gravando a aula, então até amanhã a gente disponibiliza ela para vocês. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, boa noite para todos, bom descanso aí, beleza? Semana que vem a gente se vê, tá? Espero ver todo mundo lá. Grande abraço, até mais. Falou. Tchau.